estampa a capa dos principais portais de todo o país. O novo presidente da Câmara Federal, Hugo Motta, ele acenou de forma positiva ao projeto de lei da anistia. Segundo ele, os atos recentes que aconteceram no Brasil não foram uma tentativa de golpe. Além disso, o líder da Casa Baixa criticou as punições do judiciário e pediu que não haja exageros. Para Motta, golpe tem que ter um líder e o apoio de instituições interessadas, como as Forças Armadas. E para ele, não houve isso. Além disso, o presidente da Câmara disse existir desequilíbrio nas penas que foram aplicadas, impostas até aqui. Por fim, Hugo Motta reconheceu a dificuldade do projeto de anistia, mas afirmou que sentirá o ambiente da casa e dará sequência ao tema com muita responsabilidade. Você, Cristiano Beraldo, o aceno de Hugo Motta, ele concedeu uma entrevista a uma emissora da Paraíba, o seu estado natal, e fazendo reflexões importantes, né, sobre os atos de depredação que aconteceram no ano retrasado. É uma atitude corajosa do novo e atual presidente da Câmara dos Deputados, porque este é um assunto que está sendo tratado no Supremo Tribunal Federal e muitos parlamentares, por questões pessoais, têm receio de falar sobre o Supremo Tribunal Federal. É importante que esse debate seja travado, porque esses eventos de 8 de janeiro, eles estão sendo utilizados para gerar uma percepção, e é uma falsa percepção, de que a democracia brasileira precisa ser preservada a qualquer custo, que qualquer pessoa que ouse ameaçar a democracia brasileira vai ser penalizada, penas tão duras, mais duras até de que homicidas, porque este é o exemplo que precisa ser passado à população. Mas aí a gente tem alguns problemas. Primeiro, que a população brasileira ela é ameaçada pelo crime de verdade. E esses criminosos que roubam, sequestram, matam, estupram, não estão sendo condenados a penas equiparáveis a esses que estavam ali de batom na mão no dia 8 de janeiro. E aí tem um outro ponto, Caniato, que a gente precisa colocar em relação a esta relação institucional que vem sendo perdida. Por quê? Se você observar o que aconteceu durante o Petrolão, nós temos que concordar que não houve agressão maior na história do Brasil à democracia brasileira. Quando você rouba dinheiro público para financiar campanhas políticas caríssimas de pessoas que, em vantagem em relação aos seus concorrentes, são eleitos e reeleitos, aí sim se está manipulando eleições eleitorais e jogando por terra qualquer resquício de democracia que possa existir no país. Entretanto, os verdadeiros autores, que não só foram pegos, mas confessaram, foram processados e condenados, esses estão aí, livres, leves e soltos, participando de novo de eleições. Então não se pode manter um equilíbrio institucional quando se depara, como sociedade estamos aí vendo, uma variação tão grande de percepção sobre democracia e a sua defesa, como há agora nessa manifestação do Supremo Tribunal Federal. Mais cedo, viu, Dávila, o Motta mencionou alguns episódios da história do país, né, coisas não resolvidas, ou melhor, mal resolvidas, e eu entendo que muitas pessoas olham para as penas que vêm sendo impostas aos baderneiros como um conjunto de coisas que também poderá ser relacionada também nessa lista de coisas mal resolvidas, né? Ou episódios nebulosos da nossa história. E há uma assimetria também quando a gente olha para as penas impostas a alguns desses baderneiros
e outros criminosos que acabaram deixando a prisão com alguns anos de detenção. Você acha que os parlamentares, os congressistas vão colocar o dedo nessa ferida? É um tema muito sensível. O Beraldo bem mencionou. Alguns têm até receio de mencionar a tal corte. Têm receio de tocar nesse assunto. Preferem deixar para lá, entendeu? Mas em algum momento eles vão precisar se debruçar e colocar o dedo nessa ferida, né, Dávila? Com certeza, Caniato. Esses são os momentos que é preciso coragem. Coragem para enfrentar os desmandos do poder. Afinal de contas, parte da polarização do Brasil só pode terminar no dia que as instituições de Estado agirem como instituição de Estado. No dia que as instituições de Estado não agirem com uma agenda política ou com uma agenda ideológica. E por que eu estou dizendo isso? Porque parte da pacificação do país estaria, sim, na Suprema Corte, sendo uma corte constitucional que tenha zelo absoluto pela lei e pela Constituição. E este episódio de 8 de janeiro é uma das coisas mais tristes que aconteceram na Suprema Corte brasileira. Houve o total menosprezo ao devido processo legal e o amplo direito à defesa. Isto é a essência do Estado democrático de direito. Portanto, a anistia, ela tem de ser aprovada para desfazer esse mal-estar de que no Brasil a lei é aplicada de acordo com a opinião pessoal de cada um e não de acordo com o que está na Constituição. No dia que a lei se torna um instrumento do voluntarismo daqueles que deveriam zelar pelas instituições de Estado, nós estamos a caminho de uma democracia apenas de fachada. Por isso, aprovar a anistia é o Congresso restabelecer a confiança no devido processo legal e na ampla defesa que foram negligenciadas pelo Supremo Tribunal Federal. As sinalizações de Hugo Motta, novo presidente da Câmara Federal, concedeu uma entrevista a jornalistas paraibanos e disse que sim, há um desequilíbrio na opinião dele, na avaliação dele, das penas que foram aplicadas nos julgamentos que tratam da questão que envolve o 8 de janeiro. E segundo ele, não houve tentativa de golpe, mas sim um processo que acabou destruindo depredação de prédios públicos, mas ele não considera esse movimento uma tentativa de golpe de Estado, mas ele reiterou e reforçou que houve exagero nas penas impostas e aplicadas pela Suprema Corte. Você, Motta, pode ser um indício de um movimento que deve crescer, inclusive no Congresso Nacional, talvez pelas mãos de Hugo Motta? Pode, claro. Agora o Motta vai elogiar o Motta, porque é preciso uma certa coragem no Brasil hoje em dia para dizer o óbvio. Quando manifestantes de direita são chamados de golpistas, ao mesmo tempo em que manifestantes de esquerda, que sempre fizeram coisas muito piores, nunca foram punidos. Parabéns ao presidente da Câmara por sinalizar um caminho de mudança. Não custa lembrar que os eventos de 8 de janeiro de 2022 foram quase uma cópia xerox dos eventos de 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos. E isso ainda precisa ser explicado. Quem sabe eles não acham alguma coisa sobre isso nos arquivos da USAID. Agora, Beraldo, trazendo o finalzinho do comentário do Motta, ainda que muitos façam a comparação com o que aconteceu nos Estados Unidos e aqui no Brasil, nos Estados Unidos a graça presidencial, o indulto presidencial, não sei qual é o nome do dispositivo usado por Donald Trump, não me lembro, na verdade, ele não pode ser judicializado, né? Há respeito em 100% a essa determinação do presidente norte-americano. Caso a medida seja aprovada pelo Congresso Nacional, muitos entendem que poderia ser judicializado. E quem é que iria analisar a ação?
Supremo Tribunal Federal. Então, muitos entendem que, naturalmente, a medida acabaria desembocando no Supremo. E aí esse seria, talvez, um ponto negativo para o PL da anistia, né? É um problema complicado de ser resolvido. A gente, quando tem a Suprema Corte abertamente numa posição de liderança deste processo, uma Suprema Corte que não só tem a TV Justiça, mas em seus membros dando uma série de entrevistas e se tornaram, né, estrelas dessa arena política brasileira, aí realmente temos uma situação muito delicada. Porque as ações do Congresso, à medida que o Congresso avança com essa questão da anistia, sempre haverá alguém para contestar uma aprovação desse projeto no próprio Supremo. E aí sim, a gente vai viver essa situação do ovo e da galinha que não se resolve, e a gente terá uma situação institucional ainda mais fragilizada. Quer dizer, veja só, a tentativa de solução tende a causar ainda mais instabilidade institucional. Que situação em que o Brasil foi metido, é uma coisa impressionante. E antes de terminar, eu só queria fazer uma pergunta para o Mota. Ô Mota, você disse que 6 de janeiro é uma cópia do 8, né, de janeiro aqui do Brasil, mas, se não me engano, no 6 de janeiro haviam manifestantes armados. Aí eu queria só tirar essa dúvida, porque eu acho que isso é uma diferença essencial entre um evento e outro. Até onde eu sei, Beraldo, não havia manifestantes armados. Eu não conheço, não tenho informação. Inclusive, esse é das questões que foram muito debatidas nos Estados Unidos, né? Um golpe de Estado, veja só a semelhança, um golpe de Estado feito por gente que não tinha armas. Isso no país que tem mais armas do que habitantes. Os Estados Unidos tem, se eu não me engano, 300 milhões de habitantes, né? E o número de armas nos Estados Unidos é maior do que esse. Quando você examina os eventos, as semelhanças são muito grandes. E, vamos lembrar, a invasão do Capitólio aconteceu em 6 de janeiro de 2021. Isso era de pleno conhecimento no Brasil no dia 8 de janeiro de 2022. Então, pode ser que exista alguma conexão aí a ser descoberta. Pois é, quando vocês dois estavam tratando das similaridades ou não entre os dois eventos, o Dávila fez uma sinalização não concordando que um é cópia do outro. É isso, Dávila? Não, eu discordo totalmente do meu amigo Mota. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos lá, 6 de janeiro foi sim um movimento que invadiu o Congresso Nacional no momento que o Congresso estava reunido para diplomar o presidente eleito. Foi, sim, uma tentativa de impedir que um presidente legitimamente eleito pelo voto assumisse o poder. Isso é gravíssimo. Isso, sim, lógico que não tem forças armadas, mas isso é uma tentativa de impedir que alguém legitimamente eleito ocupasse a presidência da República. O nosso, 8 de janeiro, não tem nada a ver com isso. Foi um fim de semana, não havia sessão nenhuma em lugar algum e houve um ato de baderna. Sem apoio de ninguém, um ato de baderna num dia que não tinha movimentação no Congresso, não era uma sessão solene, por exemplo, não era um Congresso reunido para dar posse ao presidente Lula. Isso não existe. Isso tem outra dimensão. Portanto, eu não vejo esse paralelismo. Acho que aqui é uma atitude baderneira e se ligar ao 6 de outubro, aí é que a anistia não passa mesmo. Então, eu acho que a gente precisa olhar o contexto histórico no qual aconteceu cada um desses eventos. O 6 de janeiro nos Estados Unidos foi muito mais grave, como um atentado a impedir que o Congresso Nacional desse posse a um presidente eleito.
Aqui não teve nada disso. Aqui foi um bando de arruaceiro que invadiu prédios públicos num domingo que não tinha ninguém, não tinha nenhuma sessão. Isso tem uma diferença enorme. Portanto, eu não vejo esse paralelismo que o Mota descreveu. 8 de janeiro aqui no Brasil, já havia acontecido a diplomação, inclusive no ano anterior, né? No Exatamente. final de 21, e Lula já estava na cadeira de presidente, já tinha tomado posse. Mota vai trazer o contraponto. Vai lá, Mota. Bom, eu não sei como arruaceiros entrando no Capitólio, desarmados, iam conseguir impedir a posse do presidente da República dos Estados Unidos. Nem eu, nem ninguém que analisou com bom senso o que aconteceu nos Estados Unidos. Evidentemente, você não pode entrar no Capitólio e fazer uma arruaça. Mas investigações levantaram várias coisas suspeitas sobre o que aconteceu no 8 de janeiro. É evidente que existem diferenças, né? Entre elas, de que os arruaceiros dos 6 de janeiro foram julgados por cortes comuns dos Estados Unidos, tribunal comum. Eles foram indiciados por crime de vandalismo, né? E agora, se eu não me engano, foram todos anistiados pelo presidente Donald Trump. Tá? É evidente que há diferenças. Agora, a semelhança essencial salta aos olhos. Primeiro, a data, 6 de janeiro, 8 de janeiro, quase no mesmo dia. Segundo, a narrativa, golpistas, tentativa de golpe de Estado, de retirar do poder um governo legitimamente eleito. Né? E terceiro, a resposta desproporcional a esses eventos. Não é que esse tipo de coisa nunca aconteceu nos Estados Unidos, já aconteceu inúmeras vezes. No ano 2000, houve a contestação da eleição presidencial pelos dois candidatos, George Bush e Al Gore. Esse troço chegou à Suprema Corte americana. Os Estados Unidos já teve inúmeras situações de conflitos civis. Os Estados Unidos já teve uma guerra civil na qual morreram 700 mil americanos. Agora, o perfil do evento, a narrativa usada para descrever o evento e a utilização política do evento, inclusive a utilização posterior dos eventos nos Estados Unidos para tentar varrer da vida pública Donald Trump e aqui no Brasil para tentar tirar da vida pública Jair Bolsonaro. Se eu não me engano, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, Canhato, eu acho que até hoje o presidente Bolsonaro está sendo alvo de uma investigação, né? Ele e outras pessoas, por terem ligação com essa tentativa de golpe de Estado feita por manifestantes desarmados, senhoras de idade carregando bíblias e uma cabeleireira armada com um perigosíssimo batom. Inclusive, todo o estudo, os levantamentos e a investigação da Polícia Federal, o inquérito foi enviado à Procuradoria-Geral da República e as informações que nós temos que entre fevereiro, este mês e o mês que vem, março, haverá um posicionamento, um parecer da PGR, se oferece a denúncia contra os indiciados ou contra alguns indiciados ou não. Dávila, eu fiz uma pergunta há pouco para o Beraldo sobre o posicionamento do Congresso Nacional, mas especialmente da Câmara, acerca dessa possibilidade de avançar com o PL da anistia e fazendo um exercício de futurologia. Imaginemos que, com a adoção dessa narrativa de que trata-se de um conjunto de penas exageradas e os deputados e senadores entendam que é preciso, sim, avançar com esse projeto da anistia. Pois bem, projeto aprovado, anistia aprovada. Naturalmente, talvez algum partido queira judicializar, certo? Acaba ajuizando uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal. Aí essa ação acaba sendo analisada justamente pelo Supremo, que teve o seu posicionamento revertido pelas mãos do Congresso Nacional. Dá para a gente apostar como é que seria essa queda de braço? Porque a gente tem visto uma série de medidas sendo revertidas pelo Supremo, e aí todas aquelas discussões de interferência de poder, usurpação de prerrogativa, etc. Mas a gente trata de uma questão que é muito sensível e que tem uma ligação direta com o Supremo, né? Que se
se sentiu atingido, né? Depredaram o interior do Supremo, enfim, a gente entende que é uma questão muito sensível, inclusive para os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Qual seria o posicionamento caso essa ação fosse analisada pelo Supremo? É bola cantada, né? Alguma chance do PL da anistia avançar? Essa é a pergunta. Bom, é difícil saber como o Supremo reagirá, mas tem algo que nós precisamos olhar que pode afetar muito como o Supremo vai reagir. É o número de votos no Congresso Nacional. Se for uma votação expressiva aprovando a anistia, vai aumentar muito o custo de reversão de uma decisão soberana do Congresso Nacional. E se, por um acaso, mesmo que tenha uma votação estrondosa, o Supremo se aventurar a rever a situação do poder legislativo, pode escalar o conflito entre os poderes e sair da gaveta no Congresso Nacional de outras medidas que estão adormecidas lá. Limitar o poder do judiciário e todas aquelas outras medidas que o judiciário não quer nem ouvir falar. Então, eu entendo que a postura de aceitar ou não a decisão do Congresso Nacional vai depender muito do tamanho da vitória. Se for uma grande vitória, eu não acredito que o Poder Judiciário vá escalar esse assunto, porque sabe que tem medidas ainda mais duras e haverá consenso para ser votada no Congresso Nacional para cercear o poder do Supremo Tribunal Federal. Se isso de fato for colocado na pauta, Berardo, eu não sei qual é a agilidade e o avanço dessa tramitação, mas tem um custo político para os parlamentares, né? A depender do momento dos debates dessa tramitação. A gente não sabe exatamente qual é o caminho que percorreria, por exemplo, na Câmara. Mas é importante a gente lembrar, ano que vem, eleições. Muitos sairão candidatos à reeleição à Câmara, Senado, ou até outros cargos. Qual é o posicionamento de um parlamentar quando abraça um projeto como esse ou também quando vira as costas? Ah, não, isso eu não quero me envolver, é uma questão muito sensível. Ou seja, uma faca de dois gumes, né? Mas se a gente olhar o cenário hoje da sociedade brasileira, até trazendo o número que você leu para nós aqui, do aumento da insatisfação das pessoas com renda de até 2 salários mínimos com o governo, isso vai demonstrando que não há uma simpatia hoje ao governo, ao grupo que está no governo, ou pelo menos, quer dizer, essa simpatia está diminuindo, né? Então, o que eu vejo é que a dinâmica vai se dar no sentido de que, primeiro, é impossível você justificar que alguém que escreve com batom numa estátua seja condenado a 17 anos de prisão. É impossível você justificar que alguém que roubou um livro, que é a Constituição Brasileira, e depois devolveu, também é condenado a 17 anos de prisão. As pessoas estão vendo penas serem aplicadas nessas pessoas por crimes que no cotidiano delas é banal, porque, convenhamos, Caniato, a pessoa que recebe 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, 5 salários mínimos, ou às vezes pessoas que ganham muito bem, vocês acham que elas estão em casa conversando na hora da refeição e pensando assim, puxa vida, atentaram contra a democracia brasileira. É importante que o Estado brasileiro tome medidas duras para que ninguém nunca mais ouse pichar uma estátua com batom, roubar uma cópia da Constituição brasileira? Ou será que as pessoas estão ali falando, olha, vocês não sabem o que aconteceu ontem à noite. Sabe, o nosso vizinho aqui foi executado com 8 tiros na cara, na frente da família. Sabe aquele traficante que veio aqui pedir dinheiro? Voltou ontem, preciso entregar mais R$500 para ele até sexta-feira, senão ele vai nos tirar aqui de casa. Olha, encontrei com o nosso vizinho que trabalha na companhia elétrica e ele disse que foi impedido de fazer o trabalho dele para cortar a luz de uma área que não paga a conta de luz, porque os traficantes de fuzil na mão disseram que ele não ia entrar ali.
Ora, essa é a realidade do povo brasileiro. As pessoas não estão em casa debatendo se invadiram o prédio, depredaram o prédio, XYZ. Aliás, o IPHAN, que está aí se colocando como, nós avisamos que aquela igreja lá em Salvador, onde o teto caiu e matou uma turista, o IPHAN estava lá posando de grande zelador do patrimônio histórico brasileiro. Vejam aqui o relógio de Dom Pedro, vejam aqui o quadro e tal. Mas a igreja onde o IPHAN esteve e fez as avaliações necessárias, o Estado que recebeu mais de R$1 milhão para cuidar daquela igreja, aí faz vista grossa, não vimos nada, somos pobres coitados. Então, Canhato, é uma grande farsa que se monta para justificar atos que interessam aos poderosos, mas a população de verdade não consegue fazer essa conexão que eles estão tentando montar. Por isso, para responder a sua pergunta, minha avaliação: grande maioria dos parlamentares brasileiros que disputarão a reeleição e que vão se preocupar com a interpretação que o voto deles terá neste caso, perceberão que qualquer pessoa que olhe para essa situação em que a moça do batom é condenada a 17 anos de prisão e vão ver que existe um grande absurdo acontecendo no Brasil. Então, acredito que a votação a favor da anistia diante do que está acontecendo será bastante significativa e haverá, sim, votos para que ela seja aprovada. Tema importante, há muitas articulações acerca do PL da anistia. A gente vai seguir acompanhando qualquer novidade, sempre em primeira mão, aqui na Jovem Pan News.